Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre as prerrogativas da advocacia e os seus limites. Se existem limitações às prerrogativas da advocacia. E para isso, nós vamos conversar com dois especialistas no assunto, professor Arthur Trigueiros, que é procurador do Estado e professor de Direito e de Ética Profissional. Então, ele entende bastante deste assunto e vai bater um papo conosco sobre este tema. Tá aí, doutor Arthur, seja muito bem-vindo. Uma satisfação poder contar novamente com você aqui nas nossas lives. Imagina, doutor Marcelo Monteiro. Deixa eu deixar o doutor de lado, somos amigos aí há mais de 15 anos, não é, Marcelo? Amigos dessa caminhada docente aí em faculdade, cursinho preparatório. Então, Marcelo, novamente aqui nessa live com você, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer bater esses papos com você, também com outros colegas. Hoje teremos mais um colega, é isso, Leandro? Isso, o doutor Leandro estará aqui conosco. Já fiz o convite aí para ele, ele vai entrar aqui com o nosso Direito Penal em Debate. E o nosso objetivo, doutor Arthur, é justamente conversar, não é, um pouquinho com os colegas. Temos muitos colegas advogados, alguns alunos, ex-alunos também nos seguindo, nos acompanhando. E a ideia de fazer esta live surgiu justamente porque, primeiro, que nós temos aí, não é, os advogados com uma série de prerrogativas previstas em lei. Então, é importante dizer isso. O Arthur, inclusive, leciona a disciplina de ética profissional. E eu, nas minhas aulas de direito penal, quando eu falo do Estatuto da Ordem, doutor Arthur, eu não costumo falar em estatuto, não. Normalmente eu falo na Lei Federal 8.906 de 94. Porque quando você fala em estatuto, muitos pensam que é o estatuto do clube, não é? Que alguns advogados se reuniram ali e fizeram alguma coisa. E, na verdade, não é isso. Nós temos uma lei federal tratando das prerrogativas dos advogados. Antes de passar aí a palavra para o doutor Arthur, o objetivo o que é? Não só abarcar essas prerrogativas, mas falar também de limitações. Porque esta prerrogativa não é também uma carta em branco, não é? Você tem a lei federal assegurando as prerrogativas para os advogados, mas não é uma carta em branco para que o advogado possa se eximir não só de infrações éticas, como da prática de crimes também, não é? Então, o nosso objetivo é justamente debater estes assuntos. Doutor Leandro está com uma dificuldade de ingressar ali pelo Direito Penal em Debate. Eu estou tentando fazer o convite aqui, mas está aparecendo uma mensagem no Instagram que não está entrando. Mas enquanto isso, Arthur, eu vou só fazer uma pequena apresentação sua. Então, acredito que a maioria já o conheça, não é? Doutor Arthur Trigueiros, ele é colega meu de longa data, não é? É procurador do Estado de São Paulo, leciona, como eu já adiantei, as disciplinas de ética profissional e de direito penal, inclusive coordena lá no SERS, não é? O curso preparatório, a área de procuradoria Advocacia do Estado, pública. não é? Advocacia pública em geral. Da advocacia pública, isso, exato. Então, é um profundo conhecedor aí do assunto e que vai dividir comigo e com o doutor Leandro. Conseguiu entrar aí, doutor Leandro, seja muito bem-vindo novamente aqui à nossa live, ao nosso Direito Penal em Debate. Doutor Leandro de Lima Oliveira, advogado criminalista já há 25 anos, Arthur. Você pode ver que ele é bem mais velho do que a gente, né? Mas isso é bom porque tem muita experiência, tem uma bagagem grande
E o doutor Leandro é um advogado criminalista bem combativo, especializado no Tribunal do Júri, e que vai também nos ajudar aí a entender um pouquinho como é que funcionam essas prerrogativas e as limitações. Então, doutor Leandro, agradeço aí a sua disponibilidade para conversar conosco sobre esse tema. Boa noite, professor Marcelo. Doutor Arthur, a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar contigo, né? O Marcelo falou muito bem a respeito de você, né? Mas só fazendo um parênteses aqui, eu fiz a faculdade, terminei a faculdade em 96. Eu tinha, na época, 24 anos e tive o prazer do Marcelo ser meu professor de Direito Penal. Ele foi paraninfo da nossa vida. Eita, então, vou falar. Essa história de que eu sou mais velho que ele, viu, Arthur? Esses são nossos amigos, viu? Então, desde aquela Arthur, época, vamos lá, aquela época que eu guardo a amizade com o Marcelo, uma amizade fraternal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então das prerrogativas, doutor Arthur. Como é que funciona aí? Nós temos, inclusive, a criminalização de algumas prerrogativas, não é? Caso não seja respeitadas as prerrogativas, isso, inclusive, é tipificado como crime. Então, se puder conversar um pouquinho, vamos fazer essa abertura falando um pouquinho aí sobre essas prerrogativas e a criminalização dessas prerrogativas. Vamos lá, então, Roberto. Primeiro só Roberto. Ô, Marcelo, eu estava vendo o doutor Paulo Roberto da Silva aqui, falei Roberto. Marcelo, primeiramente, obrigado aí pela apresentação, pela gentil apresentação. De fato, eu estou nessa carreira acadêmica já faz 16 anos, desde 2005, leciono ética profissional e direito penal, então já nos conhecemos há 16 anos, porque quando eu comecei a lecionar em Campinas, eu já passei a conhecê-lo nos bancos docentes. Doutor Leandro, também prazer hoje estar aqui nessa tribuna virtual, estamos todos aqui reunidos para uma discussão muito importante, muito relevante, que é a das prerrogativas dos advogados. Só também até acrescentando, doutor Marcelo, eu atuo no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, aqui na turma deontológica de Campinas. Então, hoje mesmo, nós tratamos um processo, ficamos a tarde inteira julgando processos disciplinares, desde as 2 da tarde até as 5h30 aproximadamente, e tivemos ali um caso que eu vou até relatar, que é o limite das manifestações do advogado. Até quanto e até quando o advogado pode demonstrar um inconformismo. Combatividade não é sinônimo de desrespeito. E hoje nós, por maioria de votos ali, condenamos, infelizmente, um advogado por violação ao dever de urbanidade. Mas isso a gente fala aqui ao longo dessa nossa live. Mas só iniciando então, você bem mencionou, Marcelo, que quando você fala em estatuto da OAB, você tem a cautela de mencionar para os seus alunos que se trata de uma lei federal, a Lei 8.906, de 5 de julho de 1994. Porque quando a gente fala estatuto, estatuto traduz aquela ideia equivocada de que se trata de um diploma normativo interno, alguma entidade criou, ou a OAB criou, o que não é verdade. O estatuto da OAB é uma lei federal, como nós mencionamos agora, é a Lei 8.906 de 1994. Ela tem o mesmo status do Código Civil, ela tem o mesmo status do Código Penal, do Código Eleitoral, enfim, trata-se de uma lei federal, e como lei, ela presume-se constitucional, legítima, está em vigor, e tem que ser respeitada por todos, e sobremaneira pelos operadores do direito. Então, de fato, eu, na minha primeira aula de ética, eu começo dizendo, olha, prezados alunos e alunas, futuros advogados e advogadas, vocês têm que conhecer os 3 diplomas normativos que regem a ética profissional na advocacia. O Estatuto da OAB, que não tem nada de norma interna, ao contrário, é uma lei federal. Aí sim temos o Código de Ética e Disciplina, que embora leve o nome de código, esse não é lei, é norma interna criada pelo Conselho Federal da OAB. E finalmente o Regulamento Geral do Estatuto da OAB, que embora regulamente o Estatuto, não tem status, não se trata aí de uma espécie normativa que nós conhecemos lá da Constituição Federal. Também é um provimento regulado pelo Conselho Federal da OAB. Então, dito isso, é super importante esse destaque, porque as pessoas têm que saber que o Estatuto da OAB não é coisa de advogado, que só vale para advogado.
vale para todos, é uma lei federal que tem que ser respeitada. Quando a gente entra no capítulo das prerrogativas dos advogados e das advogadas, eu também costumo iniciar dizendo que prerrogativa num Estado democrático de direito, que é supostamente o Estado em que nós vivemos, foi uma opção do Estado brasileiro ser um Estado democrático de direito, não se admite privilégio. A gente tem aquela regra básica na Constituição Federal que todos são e devem ser tratados igualmente perante a lei. No entanto, essa questão de não haver possibilidade de privilégios, ela não se confunde com prerrogativas. E aqui eu faço um paralelo. Os juízes de direito não têm prerrogativas, inclusive constitucionais, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios, a vitaliciedade, para quê? Por que um juiz é vitalício? Por que um juiz só perde o cargo em razão de uma sentença condenatória transitada em julgado? Por que é que um juiz é inamovível? Ele não sai da comarca dele, a rigor, sem o consentimento dele para ser promovido ou removido. Para que se garanta a integridade, a imparcialidade que um agente político tem que ter, que é o caso dos juízes de direito. Para que não haja ingerência política, para que um prefeito condenado numa ação por improbidade administrativa não dê um telefonema para o tribunal por influência dele, eventualmente com a presidência do tribunal, e fale, olha, o juiz aqui da comarca me condenou, tira esse juiz daqui. É para isso, para esse tipo de segurança, que existem prerrogativas da magistratura. O mesmo vale prerrogativas do Ministério Público. E na advocacia não poderia ser diferente. Para que um advogado consiga atuar com destemor, sem subserviência, para que ele consiga exercer plenamente alguns princípios constitucionais em favor do cliente, como contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, o advogado também tem que contar com prerrogativas. E prerrogativas naquela linha, não de privilégios, mas de direitos que se relacionam com o exercício da nossa atividade profissional e sem os quais o advogado teria abalada a sua atividade profissional. É necessário que a gente tenha paridade de armas. Se o membro do Ministério Público tem prerrogativas, se o juiz de direito tem prerrogativas, o advogado, que faz parte daquele tripé da justiça, do sistema de justiça, também tem que gozar de prerrogativas. E isso, então, é que o Estatuto da OAB vai nos trazer, notadamente, no artigo 7º. O artigo 7º do Estatuto, eu costumo brincar com os meus alunos e dizer que é a Bíblia do advogado. Livro advogado de cabeceira, tem que conhecer o 6º e o 7º de cor e salteado. Com certeza. Eu até digo que você tem que levar para uma audiência, leva um Estatuto da OAB junto ali com o Código de Ética, porque o advogado, ele não sabe advogar. Não é possível que um advogado exerça plenamente a advocacia se ele não conhecer os princípios básicos que regem a sua atividade, notadamente os seus direitos, até para que não exista subserviência. Aí, durante lá as minhas aulas, por exemplo, Marcelo, de prerrogativas, eu falo, e se um advogado precisar ir conversar com um juiz? Será que o direito de um advogado dirigir-se a um magistrado, está onde isso? Está no Estatuto, Marcelo. É direito do advogado, artigo 7º, inciso 8º. Dirigir-se diretamente aos magistrados, nas salas e nos gabinetes de trabalho. Não é favor nenhum quando um juiz recebe um advogado. Como se a gente precisasse, Nossa Excelência, muito obrigado por me receber. Como se aquilo fosse um favor que o juiz está fazendo. Não, o juiz está cumprindo um dever funcional dele e o juiz está materializando um direito, uma prerrogativa do advogado, que é a de ser atendido pelo magistrado, independentemente, Marcelo, de prévio horário marcado ou agendamento. Aí até nas minhas brincadeiras de aula eu falo que juiz não é esteticista. Juiz não é dentista. Fazendo um contraponto aí, Arthur, um pequeno parênteses. O advogado tem, então, o direito de se dirigir ao magistrado, seja juiz, desembargador, ministro, e conversar sobre o processo. Agora, entrando num ponto um pouco delicado, eu posso aproveitar, já que está o processo em andamento, e montar um grupo de WhatsApp ou de Telegram com o juiz, com o promotor, para discutir o caso? Ou aí já extrapola o que se permite pela legislação? Marcelo, eu nunca ouvi falar de um caso assim. Eu já ouvi em casos na Dinamarca, na Suécia, mas aqui no Brasil nunca ouvi dizer
que juiz, né? Em tese, grupo, em tese. Tudo ex-juiz, né? Mas, enfim, juiz em tese se reunir com os membros da acusação, inclusive instruindo, olha, peça essa diligência, assim não dá para deferir o pedido. Acho que não poderia. Aí Tanto é verdade. Extrapola as prerrogativas. Aí não seria só possível. Um pouquinho. Só para deixar claro isso, né? Sem sombra de dúvida. Isso acaba dando até suspeição, anulação de processo, essas coisas que a gente não vê aqui no Brasil, não é? Mas, enfim, você sabe que até isso que você mencionou agora é interessante. O novo CPC, que já entrou em vigor desde 2016, março de 2016, no projeto original, ali no anteprojeto do CPC, havia previsão de que quando um advogado pedisse uma audiência com o magistrado, ou se dirigisse ao magistrado para tratar de processo, ele não poderia fazê-lo sem que a outra parte estivesse presente também. Inclusive, por intermédio do seu advogado. Porque, é claro, o que acontece numa conversa dentro de um gabinete de um magistrado? Tudo bem que a gente tem que presumir a boa-fé. Até no direito civil, a boa-fé se presume. Então, partamos da premissa de que quando um advogado vai conversar com o juiz sobre um processo que se encontra ali em andamento, ele irá conversar algo lícito. Mas até o CPC tinha essa previsão de que o juiz não poderia despachar uma petição ali sem que o outro estivesse presente, a outra parte, ou o outro advogado, teria que marcar ou designar uma audiência falando, olha, o advogado do autor quer conversar comigo, mas em virtude do contraditório, ampla defesa e tudo mais, eu quero também a presença, ou intime-se o advogado da parte contrária, para que, querendo, compareça. Isso acabou não sendo aprovado. Mas para você ver como é importante isso que você mencionou. É claro que qualquer contato extra-autos que fuja da normalidade, ele pode gerar uma suspeição, como aconteceu, e gerou aí essa nulidade, essa questão absurda. Anos e anos depois da impetração, é que acabou sendo anulado o processo e gerando uma insegurança jurídica monstruosa. Mas, então, avançando aqui na ideia das prerrogativas, como eu dizia, o advogado não tem privilégio, ele tem prerrogativa e aqui no Estatuto da OAB, o artigo 7º, Marcelo, você que é professor de Direito Constitucional, é como se fosse um artigo 5º. O artigo 5º traz lá uma série de direitos fundamentais, basicamente direitos do cidadão contra arbitrariedades do Estado. A gente tem o habeas corpus, o mandado de segurança, a gente tem o direito de reunião, a gente tem o direito de propriedade como direitos fundamentais do cidadão criados para tentar sanar ou frear o arbítrio estatal. Mais ou menos é isso que acontece com as prerrogativas lá do artigo 7º do Estatuto da OAB. Tem uma série de prerrogativas até exageradas. Até exageradas, como, por exemplo, o direito de um advogado usar da palavra. Isso é tão óbvio, é tão básico isso, que não precisaria ter uma lei federal dizendo que é direito do advogado usar da palavra pela ordem, mediante intervenção sumária, para esclarecer uma dúvida ou um equívoco que diga respeito a algum fato, algum documento que possa influir no julgamento. Isso me parece tão óbvio, mas o legislador, ele gerou essa obviedade e materializou em lei propositalmente, para que não haja dúvidas de que um advogado tem o direito de, durante uma audiência, de durante uma sessão de julgamento, fazer uso da palavra, até mesmo interrompendo a fala alheia. Então existem esses exageros, mas são exageros razoáveis porque nós vivemos até meados da década de 80 uma repressão, uma ditadura com cerceamento de direitos. Então, veio o legislador a partir de 88 e passou a trazer um rol exaustivo. Veja lá o artigo 5º, com 70 e tralalá incisos. O Estatuto da OAB, no artigo 7º, ele tem 21 incisos e 13 parágrafos, Marcelo. Então é razoável. Então nós temos um rol grande de prerrogativas, embora o rol ali do artigo 7º, ele não seja um rol exaustivo, é um rol meramente exemplificativo. O duro, Arthur, é que a gente percebe que muitas vezes existe uma lei trazendo uma garantia que seja, ou determinando algo, mas, curiosamente, essa lei parece que não é cumprida. E aí você precisa de uma decisão judicial para fazer valer a lei, e muitas vezes a decisão judicial também acaba sendo deixada de lado, e aí você precisa de uma súmula
precisa de uma súmula vinculante para dizer que a lei continua valendo, que a lei continua existindo, e muitas vezes até previsões constitucionais. Então, fica difícil muitas vezes para o advogado também explicar para o seu cliente, né? Olha, eu tenho a lei aqui, mas é que a gente vai precisar ainda assim ingressar com mandado de segurança, vamos ter que ingressar aí com uma comunicação até de crime por abuso de autoridade, pelo fato da autoridade não estar cumprindo o que diz a lei, muitas vezes de forma clara. Então, é complicado isso muitas vezes para o advogado no dia a dia, né, que está lá brigando contra o Estado, muitas vezes, e de forma, claro, sem ter todo o aparato do Estado. Então, por isso que a lei existe e assegura todos esses direitos que são chamados aí de prerrogativas do advogado, né? Perfeito, Marcelo, é exatamente isso. Você mencionou agora até de súmula vinculante. Você está se referindo à súmula vinculante número 14, que prevê, o Supremo teve que colocar em uma súmula vinculante que é direito do advogado, na defesa do seu cliente, do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova em matéria de investigação que tramite contra ali o cliente. Então, um absurdo, porque o Estatuto já prevê isso desde 1994, antes de se cogitar no Brasil de súmula vinculante. Chegou-se tanto ao Supremo Tribunal Federal esse tipo de situação, que ele sumulou, e tornando obrigatório para todas as demais instâncias judiciais e administrativas. Então você chega numa delegacia de polícia, pede ao delegado, na condição de advogado, para consultar o inquérito policial, o delegado lhe nega, o inquérito policial é sigiloso. De fato, artigo 20 do CPP. A autoridade policial assegurará o sigilo necessário às investigações. Só que o sigilo jamais se poderia aplicar ao advogado. O sigilo, a ideia é que o sigilo se aplique a pessoas comuns. Já pensou qualquer cidadão ir a uma delegacia? Eu quero ver o inquérito policial número tal. Aí quem que é você? Ah, eu sou fulano. Não vou deixar. Existe ali, é da essência do inquérito o sigilo. Mas para a advocacia não se impõe essa característica básica do inquérito policial, que é o sigilo. Isso já vinha de há muito no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, e o Supremo sumulou de forma vinculante, súmula vinculante número 14. Então, de fato, para tentar aplacar essa violação de prerrogativas, é que o Poder Judiciário ele vem sendo até diligente na proteção de prerrogativas. Basta ver a súmula vinculante 14, que foi criada para a advocacia. Doutor Leandro, essa questão que o doutor Arthur colocou, na prática, você percebe que ainda há uma certa resistência, por exemplo, de acesso aos autos por parte do advogado, quando ele não tem a procuração do cliente? Eu percebo, Marcelo, não sei se você e o doutor Arthur têm enfrentado esse tipo de dificuldade, mas é uma dificuldade recorrente, por incrível que possa parecer. Aqui em Campinas, na Polícia Federal, você sabe a dificuldade que os advogados enfrentam quando chegam aqui na Polícia Federal de Campinas para estar examinando o inquérito. A gente chega lá, a primeira pergunta, o senhor tem procuração? E normalmente não é atendido pelo delegado, ou pelo escrivão, ou pela escrivã. É atendido por, às vezes, uma funcionária que é colocada ali da prefeitura. Isso ocorre muito na Polícia Civil, né? Então eles colocam estagiários, colocam uma pessoa ali que não está habituado com esse mundo de investigação, não está habituado com esse mundo jurídico. E aí começa a pergunta, não, o senhor tem procuração? Não tem? O senhor tem que trazer? Aí você leva a procuração, a pessoa que está lá no balcão pega essa procuração e fala, só um minutinho que eu vou despachar com o delegado. Ah, o delegado não está, o senhor volta outro dia, para ver se o delegado autoriza você a ver o inquérito. Isso daí, aqui, pelo menos que a gente tem visto, é algo assim que acontece. Eu tive em Capivari esses dias, semana passada, ou retrasada, se não me engano, mesma situação. Era um funcionário da prefeitura de Capivari, que estava cedido lá, emprestado, né, por causa do número reduzido de funcionários, e ele fez essa mesma pergunta. Tem procuração? Onde está? Onde está nos autos? Né? Só que se você começar, aquilo que eu costumo dizer, o doutor Arthur ele fez referência, algumas pessoas imaginam que essa prerrogativa é um privilégio do advogado, e não é. Nunca foi e nunca será. A gente fala que é um direito assegurado ao advogado, e eu sempre vou um pouco além.
Eu trato a prerrogativa como um direito dever do advogado, porque ele não pode abrir mão das suas prerrogativas, porque as prerrogativas não pertencem aos advogados, ela pertence à sociedade brasileira. A partir do momento que viola a tua prerrogativa, viola do Arthur e viola a minha, viola de toda a sociedade. Você está ali representando uma pessoa, um cidadão. Porque o que você tem? Essa questão que se coloca como privilégio, não deixa de ser privilégio no momento em que o próprio Estado, ele nomeia uma pessoa, capacita uma pessoa que possa representar o cidadão. Porque se o cidadão, se o advogado, ele é violado nas suas garantias, violado nas suas prerrogativas, o que dirá de um cidadão comum que não tem a mínima ideia, a mínima capacitação técnica de discutir com uma autoridade? Afinal de contas, sabe com quem você está falando? É sempre isso. E mais, e o pior de tudo, não raras vezes surge aquele velho dilema, né? Ó, o senhor está me desacatando, hein? É um perigo que a gente corre, volta e meia, isso é recorrente também, que a gente enfrenta. Isso não é privilégio de A, de B, não. É sempre isso acontece. E o Arthur ele fez um comentário aqui a respeito do Tribunal de Ética de urbanidade. E o Marcelo sabe bem essa questão de urbanidade, porque isso tem que ser aplicado de maneira recíproca, né? No Tribunal do Júri, nós que enfrentamos os debates orais, principalmente no plenário, volta e meia, não o advogado, mas a advocacia é atacada. Ela é afrontada pelo representante do Ministério Público, querendo diminuir para valorar sua tese acusatória. Você sabe disso, Marcelo. E quando eu faço a minha abertura, todas as vezes que eu vou para fazer um tribunal do júri, e eu sempre peço para todos os advogados que conversam comigo, eu sempre faço a saudação e reporto as minhas palavras e digo o seguinte: para o magistrado ou para o promotor, receba essas homenagens em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo, porque aqui o advogado, quando fala, ele não fala em nome próprio, ele fala em nome de uma instituição. Ele representa a instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil. E ele tem que fazer valer todos os direitos, todas as garantias individuais que lhe foram otorgadas pelo cliente. Ou seja, ele não abre mão disso, ele não pode. Por isso que eu considero um direito, dever do advogado e da advogada fazer valer as prerrogativas. Ele não pode recuar 1 centímetro sequer. Exato. E aí, o que o doutor Arthur falou, que você precisa conhecer bem esse artigo 6º e o artigo 7º. Por quê? O advogado, muitas vezes, enfrenta esses problemas no seu dia a dia e ele precisa saber, precisa conhecer destas prerrogativas que, como bem disse o doutor Leandro, não é uma prerrogativa dele. Você não está lá, pelo menos não na maioria das vezes, advogando em causa própria. Você está advogando porque alguém lhe outorgou uma procuração. Então, você fala em nome de alguém. Esse é o nosso papel como advogado. Buscar fazer valer o direito do seu cliente. E, por isso, é necessário aí conhecer bem esses direitos. Mas, virando um pouquinho a chave, doutor Arthur, nós temos alguns limites, não é? Por exemplo, nós temos ali, dentre as prerrogativas, que o advogado não responde no exercício da sua profissão por injúria, por difamação, no exercício da profissão. Mas isso significa, então, que o advogado pode sair xingando tudo quanto que é juiz e promotor indistintamente? Pois é, Marcelo, isso é um problema, né? Nós não podemos confundir. A prerrogativa não pode se transmudar em privilégio. Então é isso até que o doutor Leandro mencionou. Existe a necessidade de uma reciprocidade na questão da urbanidade. E hoje, até fazendo um parêntese, eu já vou responder o seu questionamento. Hoje, num caso, num julgamento de um processo disciplinar aqui na turma de Campinas, o que aconteceu? O advogado, em manifestações, em petições encartadas em processos judiciais, o que ele fez? Ele começou a atacar muito vorazmente o Ministério Público. No começo, parecia assim, ele estava sendo incisivo, até aí tudo bem, até porque o advogado ele tem que atuar com destemor, sem subserviência, então ok. Aí a questão da combatividade que eu mencionei. A combatividade é ótima, tem que acontecer,
especialmente com técnica. Existe combatividade que você tem vergonha alheia. Então, isso, nós que lecionamos, é um horror você ver falta de técnica. Afinal, o cliente espera do advogado que ele seja profissional. Profissional. Muito bem. Aí, esse advogado, ele utilizava... ele não usou palavras de baixo calão, Marcelo. Não usou. Ele não usou nenhum xingamento. Mas a agressividade que ele utilizava nas palavras, inclusive atacando a analista do Ministério Público, a assessora do promotor. Não é possível que esse promotor tenha escrito isso. Certamente foi a analista fulana de tal, ele citou nominalmente na peça. Certamente essa manifestação foi feita e subscrita pela analista fulana de tal, que não conhece nada de direito civil. Chamou, em outras palavras, de burra. E, pior, disse que não foi o promotor que fez a manifestação, e sim que foi a analista, sendo que a atribuição para a manifestação é do promotor. Isso dentre outras coisas. Então, ficou uma questão tênue, tanto que houve um voto divergente de uma colega relatora absolvendo o advogado. Mas a maioria foi pela condenação. E ali, nessa minha manifestação, eu disse que é necessário que o advogado saiba traçar um paralelo da combatividade com a agressividade. E ali havia agressão. E eu usei essa ideia do Dr. Leandro, a questão da reciprocidade. E se um juiz, numa decisão interlocutória, numa sentença, dissesse que o advogado do autor... Não é possível que tenha sido o advogado do autor que redigiu aquela peça. Certamente foi o estagiário, porque ali ninguém sabia nada de direito civil. Eu me sentiria ofendido, Marcelo. Você não se sentiria? Eu me sentiria. Então, a gente tem que ver a outra face da moeda. Se é necessário uma bilateralidade de urbanidade, é uma via de mão dupla, o advogado tem que ser respeitoso e o advogado tem que ser respeitado. Não é aí, enfim... Só para falar do processo, nós acabamos, por maioria de votos, condenando esse advogado. Foi uma pena de censura, mas, de toda forma, isso macula os assentamentos do advogado na OAB. O artigo 31 do Estatuto da OAB, se nós formos abrir, ele vai nos dizer mais ou menos o seguinte, que o advogado tem que ter uma postura tal que o torne merecedor de credibilidade. O advogado tem que ter uma postura adequada. Nós temos que ser combativos e espernearmos, entre aspas, juridicamente no papel, mas com técnica e não com abusividade. Se até em direito constitucional, você é constitucionalista aí há 2 décadas pelo menos, você sabe e você relata para os seus alunos que não há direito absoluto. Mesmo a vida no Brasil não é absoluta. Nós temos a possibilidade de pena de morte em caso de guerra externa declarada. Nem o bem jurídico mais relevante da nossa ordem jurídica, que é a vida, ela comporta a relativização. É claro, então, que os direitos, as prerrogativas dos advogados, elas também comportam essa relativização. Só a título de exemplo, a inviolabilidade do escritório de advocacia. O escritório de advocacia, até antes de uma alteração do Estatuto da OAB, inciso 2º do artigo 7º, ele trazia como se fosse um solo sagrado do advogado o seu escritório. Não havia no Estatuto da OAB relativização. Só que a jurisprudência afastava isso, dizendo, mas peraí, então se um advogado guardar no escritório dele a arma do crime, porque está no escritório, ninguém entra sem o consentimento do advogado? Haveria a própria materialidade do delito dentro do escritório do advogado, a arma do crime? Estaria até em flagrante, mas independente de qualquer coisa, não se poderia admitir uma inviolabilidade absoluta. Daí veio o legislador, salvo engano, em 2007, alterou a redação do inciso 2º do artigo 7º do Estatuto e passou a prever que a regra é que o advogado goza de tríplice inviolabilidade. Escritório ou local de trabalho, instrumentos de trabalho e as suas comunicações, escritas, eletrônicas, telefônicas e telemáticas, desde que relacionadas ao exercício profissional. Então, o advogado ele tem que ter a tranquilidade de que o local em que ele exerce a sua atividade, que é de índole constitucional, está lá no artigo 133 da Constituição Federal, ele vai conseguir exercer a sua atividade sem temer que ingressem no escritório dele sem o consentimento dele. Ali ele tem documentos, ali ele tem a confidencialidade, o sigilo profissional, que é um dever ético do advogado manter. Então ele tem que ter a tranquilidade de exercer a profissão sem sobressaltos, sem que do nada ingressem ali no escritório dele sem o consentimento. Agora, essa regra não é uma regra absoluta, é claro que ela é relativa. E o legislador foi sábio.
ele relativizou a inviolabilidade do escritório quando o próprio advogado... Opa, acabou minha luz aqui. Acabou a luz aí. Agora voltou. Voltou. Ufa, ainda bem, né? A gente já adiou uma live por isso, você lembra? É verdade, nós íamos fazer uma live, o doutor Leandro, uma vez, e o doutor Arthur, e acho que explodiu a caixa de força aí do bairro. Acabou, né? A luz no bairro todo. O dinheiro dele ficou sem energia. Nossa. Pois é. Mas então, o que eu dizia, essa inviolabilidade do advogado, ela comporta a relativização de forma adequada. O legislador diz o seguinte, olha, não pode entrar no escritório de advogado sem o consentimento dele, salvo se preenchidas algumas condições. Uma delas, e a primeira e principal, é que existam contra o advogado indícios de autoria e materialidade da prática de um crime. Se o advogado supostamente tiver cometido uma infração penal, admite-se a quebra da inviolabilidade, mas somente por juiz competente. Aqui, Marcelo, aquela chamada cláusula de reserva jurisdicional. Somente o Poder Judiciário pode romper com essa inviolabilidade. Olha como essa prerrogativa é importante. Um delegado de polícia não pode decretar uma busca e apreensão no escritório de um advogado. Nem a OAB, nem a nossa entidade de classe pode romper com uma prerrogativa nossa. O que demonstra aquilo que o doutor Leandro bem falou, que a prerrogativa não é do advogado, mas é do cidadão. A prerrogativa pertence, em verdade, à coletividade. Porque protegendo-se o escritório do advogado, não se está protegendo somente o advogado pessoa física, mas protegendo toda a clientela ali que ele defende, que ele representa os interesses. Então isso já demonstra, Marcelo, que os direitos dos advogados não são absolutos. Aí, pegando o gancho, se nós abrirmos o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto, ele vai trazer a chamada imunidade profissional, análoga aqui à imunidade parlamentar. Os parlamentares não são imunes por suas palavras, votos e opiniões no exercício do mandato? São. Tem lá a questão do vereador, só nos limites do município, papapá, tudo bem. Mas fazendo esse paralelo para quem está nos ouvindo agora, existe a imunidade parlamentar e existe a imunidade do advogado, no tocante a palavras, no tocante às suas manifestações. Mas quais são os limites destas manifestações? O Estatuto nos diz o seguinte, que o advogado, em qualquer manifestação sua, em juízo, ou mesmo fora dele, extrajudicialmente, por qualquer manifestação dele, no exercício da profissão. Então tem que ter esse nexo entre a manifestação e o exercício profissional, senão seria privilégio. Advogado fala o que quer quando quer. Não. É relacionado ao exercício da profissão. Não serão puníveis a injúria, a difamação e, originalmente, o desacato. Então, originalmente, o advogado tinha 3 imunidades. Pelos crimes contra a honra de injúria e difamação e pelo crime contra a administração da justiça, que é o praticado por particular, que é o desacato. O desacato caiu por terra, o STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, a DI 1127, dígito 8, acabou declarando inconstitucional a palavra desacato, contida no parágrafo 2º do artigo 7º. Então, remanescem 2 prerrogativas para os advogados. A prerrogativa relacionada a não ser punido por injúria e não ser punido por difamação. Mas lembrando, desde que haja conexão com o exercício profissional. Isso, Marcelo, se você for ver, é importante que o Estatuto traga isso? É, mas o Código Penal de 1940 já trazia, no artigo 142, dizendo que não constitui injúria ou difamação puníveis. Aí vem lá, salvo engano, inciso 2º. A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pelas partes ou por seus procuradores. Então, o Código Penal já trazia essa prerrogativa do advogado, falando que na discussão da causa, eventuais ofensas trocadas, aí eu brinco e digo que é o chumbo trocado não dói, o advogado acaba ali se exaltando, escrevendo alguma frase ali injuriosa ou difamatória, ainda que seja reprovável, e do ponto de vista ético-disciplinar, eu já comento, do ponto de vista criminal, o Estatuto dá essa guarida, esse escudo para o advogado de não sofrer punição pela injúria e pela difamação. Eu costumo dar o seguinte exemplo, Marcelo. Imagine numa ação de execução de alimentos, a advogada ou o advogado patrocina a causa para a criança e coloca lá num determinado momento da petição inicial que
o executado, este devedor canalha, abandonou o seu filho. Abandonou o seu filho à própria sorte. Veja, esse advogado, ao ter escrito numa petição inicial, numa peça processual, o devedor canalha abandonou o seu filho, isso caracterizaria injúria. Não caracterizaria? Está atribuindo uma qualidade negativa à pessoa. Então caracterizaria nitidamente uma injúria. Mas fez no bojo de um processo judicial, ainda que exagerado, existe uma conexão. Por que chamou de canalha? Chamou de canalha porque abandonou o filho e não pagou os alimentos devidos. É correto isso? Não. Isso viola a técnica jurídica? Claro que sim. Não é nada técnico você ofender uma pessoa. Mas o estatuto diz que no exercício da advocacia, a injúria e a difamação não são puníveis. Foi uma escolha do legislador, Marcelo. Por mais reprovável que você entenda. Mas não vamos muito longe. O MP goza dessa mesma prerrogativa na Lei Orgânica do Ministério Público, na Lei Orgânica Nacional. A LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, prevê também que os magistrados, na função judicante, eles serão imunes a determinadas manifestações. Então, ainda assim, há uma paridade de armas da advocacia com a magistratura e com o Ministério Público. Nós não inventamos aqui a roda. Agora, o Estatuto deixou muito claro, a manifestação do advogado que constitua injúria ou difamação tem que guardar conexão com o exercício da função. Não guardando essa conexão, Marcelo, esquece, já não há mais a prerrogativa, o advogado responderá normalmente pelo crime contra a honra. Afinal, quem redige a petição não é a parte. Quem redige a petição é o advogado. Tanto o é... cabeçalho, Arthur, até para pegar um exemplo prático aí para todos entenderem. Estou vendo aí que tem alguns alunos que estão nos acompanhando, vários colegas nossos professores também, até fazer uma saudação, doutor Alexandre Jaluca, ao Enzo Bassetti, o Henrique, também temos aí o Paulo Pimenta, a Emily, inclusive a Emily faz um agradecimento especial que ela vem gentilmente fazendo aí nossos folders aqui de divulgação, a Hanna também acompanhando. Arthur, só para ficar claro, então, o advogado não pode, por exemplo, colocar no cabeçalho da peça, normalmente se coloca ali, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de tal. Trocar algumas palavras e ofender o juiz ali, excelentíssimo juiz, e aí alguns outros adjetivos, inclusive mais graves até, isso então o advogado não pode fazer. Certamente não, Marcelo. Eu interpreto esse parágrafo 2º, mesmo dizendo que o advogado é inviolável no tocante à injúria e à difamação, eu interpreto esse dispositivo de forma temperada, de forma relativizada. Porque tem que haver algum nexo, alguma conexão com a atividade profissional. Colocar no cabeçalho da petição, propositalmente, esse lentíssimo juiz, porque é um juiz que demora, todo mundo sabe na comarca que é um juiz super demorado para decidir, para sentenciar. Seria uma ofensa gratuita, absolutamente desconectada do exercício profissional. Eu entendo que o juiz deveria extrair cópias, primeiro mandar para a OAB, isso acontece muito rotineiramente, e até o juiz poderia fazer um pedido de explicações lá do Código Penal. O que você quis dizer com essa expressão? Só para ficar em duvidosa a intenção, o ânimos injuriandi, a intenção de injuriar o magistrado, porque chamar um magistrado que está recebendo uma petição, portanto, na condição e exercendo a sua função judicante, e você chegar para um magistrado e falar que você é lentíssimo, sendo que o serviço jurisdicional é um serviço ininterrupto pela Constituição Federal e essencial, afinal o acesso à justiça é fundamental, a inafastabilidade da jurisdição, então poderia haver sim crime contra a honra aí, sem problema algum. Eu acho que sempre que houver, o direito é bom senso, já diria a nossa tão conhecida e saudosa professora Tereza Doro, não é? Direito é bom senso. Então a gente tem que analisar, lendo a petição, tudo bem, houve ali um impropério por parte do advogado. Ele acabou colocando uma palavra ali injuriosa ou descrevendo um fato que iria difamar a outra parte. Tem algum nexo no contexto da causa? Tem. Imunidade.
por mais reprovável que seja, porque aí o Estatuto deixou a brecha para não haver uma impunidade. Imunidade não é impunidade. O Estatuto falou, respondendo pelos excessos em que incorrer. Que excessos? Os excessos na área deontológica, na nossa área, na área do poder punitivo disciplinar da OAB. Então, excesso tem que ser reprimido, tem que ser punido. Lembrando que o advogado responde por calúnia, para ficar muito claro, a falsa imputação a alguém de fato definido como crime constitui o crime do artigo 138 do Código Penal e advogado nunca teve imunidade para praticar a calúnia. Afinal, dos 3 crimes contra a honra, é o mais grave de todos, porque traz uma pecha para a vítima de ter cometido uma infração penal, sendo que aquilo não existiu, não é? Arthur, mas tem uma excludente de licitude aí, né, que você tem que falar. Foi estagiário. A culpa sempre é do estagiário. A culpa sempre é do estagiário. Não fui eu. Olha, quem redigiu a peça... Ainda bem que o Estatuto prevê que os atos do estagiário devem ser realizados em conjunto e sob a responsabilidade do advogado. Senão, dava para jogar. Coitado do estagiário nas costas dele. Uma outra questão interessante é que o advogado, quando preso, ele fica preso em sala do Estado Maior. Então, lembrando, não é cela, é sala do Estado Maior. Certa vez, eu fui vice-presidente da OAB, chegou a notícia de que um advogado tinha sido preso, não é? E aí, né, nossa, o advogado foi preso, já liguei para o presidente da comissão de ética, falei, olha, bora lá, vamos fazer um estardalhaço, porque vão querer colocar esse advogado em cela, não deixa de jeito nenhum, porque o advogado no exercício da profissão não pode jamais ser colocado na prisão. Aí não passou 5 minutos, Arthur, o pessoal da ética me liga, fala, doutor, já estamos voltando. Eu fiquei injuriado, falei, não, mas como assim já estão voltando? Não é possível, não tem sala do Estado Maior aqui, onde que colocaram esse advogado, não é? Falei, não, doutor, aqui não é caso de sala do Estado Maior. Eu falei, mas por que não? Ele não é advogado? Mas acontece que o fato que ele praticou não permite isso. Eu falei, mas o que ele fez? Ele foi pego explodindo um caixa eletrônico. Explodir caixa eletrônico, Arthur, tem relação com a função de advogado? Não tem, não é, Marcelo? Não tem, mas você sabe que quando o Estatuto da OAB ele quer fazer esse link entre a prerrogativa existir e o exercício da profissão, ele faz expressamente. Por exemplo, na questão da imunidade do advogado. Diz lá, manifestações relacionadas ao exercício da profissão. Outro que diz respeito à profissão, prisão em flagrante do advogado. Quando por motivo ligado à profissão, só caberá a prisão em flagrante se tratar de crime inafiançável. E nesse caso, necessária a presença de representante da OAB sob pena de nulidade e, obviamente, relaxamento da prisão em flagrante. Isso vale quando o crime praticado pelo advogado for por motivo ligado à profissão. Agora, Marcelo, no tocante à sala de Estado Maior, especificamente ao artigo 7º, inciso 5º do Estatuto, o Estatuto não fez essa ressalva. O Estatuto diz mais ou menos o seguinte, que é direito do advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ser recolhido preso, senão em sala de Estado Maior, com acomodações e comodidades condignas ou, a sua falta, em prisão domiciliar. Em nenhum momento, Marcelo, em nenhum momento nesse caso, o Estatuto exige que guarde conexão com o exercício da profissão. Então, nós já vimos advogados que praticaram crimes, certo? Não conectados, não relacionados ao exercício da profissão, mas permaneceram em sala de Estado Maior. Só para o pessoal saber, o que é uma sala de Estado Maior? Primeiro, é uma sala, não é cela. Escreve com S. Cela é com C, não é? Para diferenciar, assim. É uma sala de Estado Maior. O que é o Estado Maior? Entende-se que são as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, e a jurisprudência dá uma relativizada, permitindo que advogado também fique em sala, em batalhão da Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. O que não pode é colocar o advogado numa cela. A cela especial, a prisão especial do 295 do CPP, vale para o nosso dentista, vale para o seu contador. Basta ter um diploma de curso superior, isso já permite que o cidadão
fique separado dos presos comuns. Isso está no 295 do CPP. Agora, o advogado goza de algo muito melhor, que é permanecer em sala de estado maior. Não é uma cela, não tem estrutura de cela, é uma sala. E o estatuto foi claro, com acomodações condignas. E dizia, assim reconhecidas pela OAB, o Supremo, com redução de texto, declarou inconstitucional aí parte do estatuto. Que se não haveria uma ingerência da OAB fiscalizando todas as salas de Estado Maior e pondo um selo, OAB recomenda essa sala. Então não dá, o Supremo declarou inconstitucional essa parte, advogado fica em sala de Estado Maior ou a falta dela em prisão domiciliar. Agora, Marcelo, tem que guardar relação com a profissão? Neste caso, eu costumo falar em aula que beira a um privilégio para o advogado. Beira um privilégio. Por quê? Porque o estatuto não exige que seja por crime praticado por motivo ligado à profissão. Vocês vão lembrar de um caso rumoroso da Mércia Nakashima, aqui no estado de São Paulo? Ela foi morta por um advogado que era ex-policial militar, era o namorado dela, noivo, enfim, e foi jogada dentro de uma represa aqui no interior do estado de São Paulo. Ele ficou em sala de Estado Maior, Marcelo. Ele, preso cautelarmente, durante o processo criminal, ele ficou em sala de Estado Maior. Por quê? Porque ele era advogado, o crime foi de homicídio, não tinha nada a ver com o exercício da profissão, mas o estatuto assegura ao advogado sem que haja conexão com o exercício da profissão. Então, interessante isso. Não se exige, nessa situação específica do estatuto, que o crime praticado pelo advogado seja por motivo ligado à profissão. Raciocina assim, advogado, só por ter diploma de curso superior, já teria uma cela especial, concorda? Isso vale para qualquer brasileiro que tenha curso superior. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, perdão, assim disciplina. O estatuto deu um passo além, falou não, advogado, especificamente advogado, fica em sala de Estado Maior. Por isso que eu digo que beira mesmo a um privilégio. Agora, transitou em julgado, vala comum, sai da sala de Estado Maior e vai cumprir pena como qualquer outro criminoso. Tá bem? Isso na prática, doutor Leandro, a gente acaba enfrentando alguns problemas. E como você bem disse, no âmbito da Justiça Federal, parece que a legislação é outra, né? Doutor Leandro teve um problema, é um caso que, na verdade, tivemos em comum há um tempo atrás, de uma advogada presa numa cela comum, é isso, não é, doutor Leandro? Uma cela comum, Marcelo, mas assim, só fazendo um parênteses no que o Arthur falou também, o que acontece? Eu, por exemplo, eu atuei há um tempo aí, durante uns 7 anos, Arthur, para a Associação de Cabos Soldados da Polícia Militar, inclusive atuando com atuação firme no Tribunal do Júri. Atuo também para algumas guardas municipais. Eu tive um júri em amparo, onde eu atuei para alguns policiais civis e guardas municipais, que eles foram todos, conjuntamente foram para plenário, e eu fazendo a sustentação oral, defendendo ali em plenário, com uma distância, assim, uma proximidade com a família. Detalhe, mãe traficante, sobrinho traficante, pai traficante, família inteira de traficantes, parentes da vítima. Então você imagina eu ficando ali 1h30 falando sobre a condição pessoal da vítima, a particularidade da vítima. Aí você imagina amanhã ou depois eu, por exemplo, num acidente de trânsito, tomei um vinho, uma cerveja e fui preso. Hipoteticamente falando, só para a gente dar um exemplo. Aí você imagina eu ir para um presídio ou para uma cadeia comum com o parente desse traficante lá. Olha a situação que você pode colocar o advogado. É uma situação complicada. Sim. Uma vez eu estava até brincando. Chega na delegacia e falou, tem cela especial? Só um minutinho, doutor. Peraí. Pegou o papel lá, pegou como é que fala? Um papelão, escreveu cela especial, onde eu quero que eu colo? Falei, mas é verdade, Marcelo. Então você tem essas aberrações. Então, quando a gente fala da sala de Estado Maior, para a condição do advogado, eu acho que tem que prevalecer esse entendimento. É igual o policial militar. O policial militar, ainda que envolvido com explosão de caixa eletrônico, para onde ele vai? Romão Gomes. Mas não estava durante o expediente dele. Pouco importa. Ele vai para o Romão Gomes. Agora, se ele é expulso da PM, sai dali, perde essa condição de agente de segurança pública, aí vai para onde tiver. Normalmente eles mandam para Tremembé, que lá você tem todos esses ex-policiais, ex-delegados, juiz. Lembra do juiz, o Laudo Santos lá?
ele estava preso em Tremembé. Eu tenho alguns ex-policiais, ex-delegados de polícia presos em Tremembé. Então, ali já é uma situação um pouco mais cômoda, vamos dizer assim. E o que o Marcelo falou, à época, uma advogada foi presa e não tinha lugar, não tinha sala do Estado-Maior para ela, né, Marcelo? E a gente teve que ter um enfrentamento. Eu liguei para a OAB. Olha, isso que eu falo, às vezes a OAB ela peca e peca muito, né? Eu acionei as prerrogativas da OAB São Paulo, direto lá em São Paulo. Conversei com o advogado plantonista da Comissão de Prerrogativas. Sabe o que ele me respondeu, Arthur? Doutor, faz o seguinte, manda para mim toda a papelada, toda a documentação, cópia do auto de prisão em flagrante, manda por e-mail que a gente vai estar analisando para o senhor isso daí e depois a gente retorna. Eu falei, peraí, eu acho que não entendeu, né? O advogado, até pelo Código de Processo Civil, ele goza de fé pública para autenticar documentos. Agora, imagina eu, advogado, reportando uma situação de uma outra advogada que está presa numa cela comum e você quer que eu envie documentação, caso de urgência, extrema urgência. Manda um representante aqui no local e constatar em loco. Aí ele vai verificar isso. Mas aí o Marcelo teve que se virar sozinho, eu tive que me virar sozinho, a gente teve que dar uns pulos consideráveis, né, Marcelo, para resolver isso. Exatamente. E aí, muitas vezes, você tem que se indispor com a autoridade, com aquele rigor que é necessário, né, para fazer valer o direito do cliente. E um direito que, como nós estamos dizendo, está cristalino, está claro na lei. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer valer, não é, e brigar para demonstrar isso. E, Arthur, só fazer um comentário também. Que você falou a questão do analista do Ministério Público, né? E eu brinquei com o estagiário. Deixar claro que isso foi uma brincadeira, né? Isso daí a gente traz, né? Isso daí. Mas teve uma situação que aconteceu comigo. Eu ingressei num processo, a pessoa foi presa em flagrante, eu olhei o processo, cota do Ministério Público. Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, requer a liberdade provisória. A juíza negou, indeferiu. Eu entrei no processo como advogado constituído, fiz o pedido de liberdade, foi para o MP. Mesmo o Ministério Público, mesmo promotor de justiça, porém com a assinatura embaixo do analista do Ministério Público. Cota ministerial, pelo indeferimento em razão da gravidade abstrata do delito. Eu falei, deixa eu ver. Refletiu o melhor do caso, doutor Leandro. Hã? O que é? Refletiu melhor. O promotor refletiu melhor. Então... Tem melhor análise. A gente sabe o que acontece nos bastidores, entendeu? Então eu tive que copiar. Doutor Leandro, uma outra... Tá aqui. Fala, Marcelo. Uma outra questão, doutor Leandro, envolvendo ainda um pouco das prerrogativas do advogado, e algo muito importante, que é a gravação dos atos processuais. O advogado pode gravar os atos processuais, Leandro? Ele só não pode como deve, né, Marcelo? Porque as atrocidades que a gente encontra por aí são coisas assim, igual eu costumo falar, igual jabuticaba, só tem no Brasil, né? Porque você vê essa questão de promotor, conchavo, com juiz, conversa, violação de prerrogativas, enfrentamento, isso daí é uma coisa que acontece e acontece muito, não é falar assim, olha, de vez em quando não, é sempre. Aqui em São Paulo a gente teve a advogada que estava gravando a audiência, saiu para conversar com um cliente preso lá fora, deixou o celular gravando e o celular captou a conversa da promotora com a juíza. E hoje ela responde criminalmente por isso. O advogado foi fazer a sustentação oral no tribunal, eles abriram a sessão, não sabiam que estavam com os microfones abertos e ali a relatora criticando o paciente, criticando o cliente do advogado, falando que era ladrão, que era bandido, que não sei o quê. E ele falou, peraí, questão de ordem, eu não vou participar disso daqui, isso aqui é carta marcada. Então, qual é o resguardo que o advogado tem? A gravação, né? Isso daí é previsto em lei, autorizado, e não tem que se discutir. Ainda sobre esse tema de gravação, Arthur, mudando um pouquinho só para interceptação, o advogado pode ter sua conversa gravada pela polícia quando ele está conversando com o seu cliente? Pois é, Marcelo, é aquela questão que eu mencionei sobre a tríplice inviolabilidade do advogado. O estatuto diz lá
no artigo 7º, inciso 2º, que são invioláveis o escritório ou local de trabalho, os instrumentos de trabalho e as suas comunicações, escritas, eletrônicas, telefônicas e telemáticas, quando relacionadas com o exercício profissional. Então, não é somente a conversa do advogado que não poderia ser alvo, exceto se o advogado, se contra ele existirem indícios de autoria e materialidade da prática de crime. Senão, o advogado utilizaria o celular de forma desmedida, combinando a prática de crime, sabendo, olha, ainda que grampeiem meu celular, ainda que haja interceptação telefônica, seria uma prova ilícita. Então, jamais poderá ser utilizada para sustentar uma prisão preventiva, para sustentar uma ação penal contra mim. Então, a resposta é aquela questão de a gente relativizar. Pode, a rigor, o telefone de um advogado ser interceptado quando ele está mantendo uma conversa com o cliente, às vezes definindo estratégia, dizendo o que vai acontecer numa audiência, como o cliente tem que se portar, e a resposta é não. Nós vimos isso em caso rumoroso no Brasil também, em que houve ali, no escritório, né, de toda a sociedade ali de advogados que defendiam um certo ex-político, houve uma conversa, e essa conversa foi vazada. Isso, sem sombra de dúvida, constituiria prova ilícita, se pudesse até mesmo incriminar o cliente. Por quê? Porque estamos diante de uma cláusula legal de inviolabilidade. Não pode, não pode. Aquela conversa gravada e divulgada foi ilegal. Inclusive, existe crime na lei de interceptação telefônica. Quando se viola, se vaza ali um áudio, ou se realiza uma interceptação telefônica fora dos prazos legais. E não vamos muito longe, Marcelo. A Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, incluiu ao Estatuto da OAB o artigo 7º-B, que passou a criminalizar a violação de algumas prerrogativas, dentre elas a do inciso 2º, que trata da inviolabilidade do escritório, dos instrumentos de trabalho e das comunicações do advogado. Então, comete crime de abuso de autoridade aquela autoridade que viola, fora das hipóteses legais, essa comunicação entre advogado e cliente, quando essa conversa disser respeito ao exercício da profissão. Arthur, muito bem. Nosso tempo já está mais do que esgotado. Pode falar, doutor Leandro. Só uma pergunta, Arthur. Eu sei que o Tribunal de Ética não funciona como órgão consultivo, né? Mas vamos lá. Não sei se você pode Consulta em tese, sim. Consulta em tese, sim. Caso concreto, não. Então, vamos colocar em tese para não te deixar em xeque em maus lençóis, né? Mas, assim, vamos falar assim, qual vem sendo o entendimento das turmas do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em relação ao advogado que recebe uma ligação de um preso? E esse preso está com a autorização da Justiça, ele está interceptada a ligação dele. Olha, primeiro, Leandro, então, veja só, se o advogado, ele recebe o telefonema, ele não tem como controlar o telefonema do preso. E o preso está lá dentro da cadeia, doutor, estou aqui no X9, na cela X tal, aqui do presídio tal, preciso falar para o senhor já impetrou meu habeas corpus, como é que tá? Eu, sinceramente, esse telefonema eu não vejo como um ilícito ético por parte do advogado. Não vejo. Honestamente, não vejo. Eu não consigo enquadrar esse comportamento em qualquer dispositivo ali do artigo 34 do Estatuto da OAB, que vai nos trazer o rol das prerrogativas. Agora, tem que ter aquela cautela. Por exemplo, o advogado forneceu os meios para que o cliente dele, lá dentro do presídio, tenha acesso com o meio externo. Configura até crime. Tá bem? Então, existe o crime. Existe o crime, acho que é do 349A, né, Marcelo? 349A do Código Penal, se eu não me engano é isso. Então isso não pode. Imagine um advogado levando, numa entrevista dele com o cliente no sistema prisional, levando um celular para o cliente e infelizmente acontece, o advogado estaria no exercício da profissão, não é, Marcelo? Porque ele está ali visitando um cliente dentro da cadeia, seria preso em flagrante, só que como não se trata de crime inafiançável, não se imporia a lavratura do auto de prisão, mas ele seria processado criminalmente. É aquela questão. O Código de Ética, Leandro, ele fala lá que não existe defesa, não existe cliente e defesa indigna de ser apresentada.
Não existe causa criminal, especificamente falando de causas criminais, não existe causa criminal que não possa ser defendida. O advogado criminalista não se confunde com o criminoso que ele está defendendo, ou com o sujeito que sofre ali uma imputação criminal. Isso muitas pessoas não entendem. E eu, no início da minha carreira, Leandro, eu sou procurador de Estado, mas eu atuei como defensor público criminal. Não havia defensoria pública no Estado de São Paulo. Eu defendi em Campinas o Andinho, que foi um bandido, um bandidão, que assombrava as pessoas em Campinas, de Campinas ficar, de não sair à noite, ficarem com medo daquela quadrilha, que supostamente teria matado o prefeito, então, lá na oportunidade. Eu defendi o Andinho, paciência. Eu me confundo com o Andinho? Eu fui uma defesa técnica, puramente técnica. Ponto final. Acabou. Então a gente não pode confundir o criminoso com o advogado criminalista. Isso é um erro crasso. Nossa, você defende um político aí da Lava Jato? Por que não? Você defende um sujeito que praticou estupro? Claro que o advogado pode recusar, Marcelo. Não está sendo obrigado. Um cliente chega no seu escritório e fala, olha, está aqui a citação, eu estou respondendo aqui por um crime contra a dignidade sexual de uma criança de 5 anos. Aí você, Marcelo, lembra que você tem um filho dessa idade. Não vou defender esse cara. Você pode recusar o patrocínio? Claro que pode. Agora, ao assumir o patrocínio, o Código de Ética deixa claro que a sua interpretação, inclusive a respeito da culpa do acusado, não deve interferir na defesa da causa. Você pode ter convicção que o seu cliente é culpado. Ele confessou para você. Só que existe uma coisinha na Constituição que nos diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. E quem confere à parte, ao cliente, a ampla defesa é o advogado com a sua defesa técnica. Então não adianta torcer o nariz para advogado criminalista. Seja o advogado criminalista, digamos assim, que atua aqui na chamada cifra azul, né, Marcelo? Aquela criminalidade de rua, ou aquele advogado que atua com colarinho branco. Não importa, não se confunde o advogado com o criminoso. Mas existe advogado criminoso? Existe também. Infelizmente, nós sabemos que organizações criminosas patrocinam faculdades para bandidos, passam lá num curso em Xaxoxi, Chororó da Serra, cursa direito, faz cursinho 10 vezes, passa no exame de ordem, e o cara vai advogar para aqueles membros da organização criminosa. A advocacia em si não há qualquer problema, mas nós sabemos que há, muitas vezes por trás, um patrocínio para que advogados se insiram no contexto do crime organizado. E, infelizmente, existem colegas que se prestam à prática de crimes. Assim como existe médico bandido, e que é estuprador, e que foi condenado a 200 e tantos anos. Existe engenheiro que construiu um prédio nas Coxas e o prédio desabou no Rio de Janeiro. Então existe criminoso em qualquer área, não é diferente na advocacia. Muito bom, gente. Como eu disse, nosso tempo está mais do que esgotado, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta, doutor Arthur, principalmente, na verdade, como uma orientação até para os jovens advogados, pessoal que está começando agora. O advogado, no seu exercício profissional, principalmente aquele advogado de contencioso, né? Aquele advogado que vai para a audiência, ele costuma conversar, claro, com o seu cliente, inclusive podendo orientá-lo a permanecer em silêncio, se for o caso, se for a melhor estratégia para a defesa. Agora, com relação às testemunhas, o advogado pode orientar as testemunhas, principalmente a mentir em juízo? Olha, Marcelo, eu tenho 16 anos como procurador do Estado de São Paulo. Eu já patrocinei, sei lá, talvez milhares de causas fazenda pública no polo ativo. Então, eu, representando o Estado, ingressando para a reposição de danos ao erário. Eu nunca, em 16 anos, conversei com testemunha. Por quê? Porque eu sou professor de Direito Penal também há 16 anos e eu conheço a tese segundo a qual o falso testemunho, crime do artigo 342 do Código Penal, embora seja considerado doutrinariamente um crime de mão própria ou de atuação personalíssima, porque só a testemunha pode mentir,
Eu, advogado, não posso mentir pela testemunha, mas é assente aí na jurisprudência, tese majoritária, que o falso testemunho admite participação. O advogado poderia ser partícipe, induzindo, instigando a testemunha a mentir. Embora haja precedentes do STJ e do STF admitindo até a coautoria. Eu, particularmente, não acho muito técnico, mas admitindo coautoria. Isso é discutir sexo dos anjos, né? Meramente acadêmico, se o advogado é coautor ou partícipe, porque vigora a teoria monista lá do artigo 29 do Código Penal. Todos os que concorrem para o crime respondem pelo mesmo crime. Então, a resposta é sim. Advogado responde por crime de falso testemunho ao instruir a testemunha a praticar uma das condutas típicas. Negar a verdade, quando a testemunha sabe a verdade, e a testemunha não escolhe ser testemunha, ela é testemunha. Ninguém escolhe, pode me chamar que eu sou sua testemunha. Calma. Você viu, ouviu, presenciou algo que tenha relevância para o direito? Então você é testemunha. Ninguém escolhe ser testemunha. Tanto que se a testemunha não comparece à audiência, condução coercitiva, multa para testemunha pela procrastinação do processo. Então, como eu dizia, Marcelo, eu nunca orientei testemunha em toda a minha vida profissional. Não sei qual é a opinião de vocês, mas orientar uma testemunha no sentido de explicar o que vai acontecer na audiência, não vejo problema. Olha, você foi arrolada como testemunha, aqui você vai numa audiência trabalhista. Você trabalhava aqui com o meu cliente? Trabalhava. O que você sabe? Até aí você perguntar para a testemunha que você via, ele era seu colega de trabalho? Ah, era. Trabalhava com você todo dia no mesmo setor? Sim. Agora, se a testemunha fala, não, eu não via todo dia. O fulano faltava pra caramba no emprego. E ele tomou uma justa causa. Exatamente pela falta, pela reiteração ali de conduta grave no emprego. Aí você chega pra testemunha e fala, então, olha, tudo bem. Você não é amigo dele? Sou. Primeiro, você não fale que é amigo dele, porque senão você vai ser contraditada. O juiz não vai te ouvir como testemunha, vai te ouvir como informante. Segundo, se alguém perguntar se ele faltava muito, fala que você, não sei. Você sabe que ele faltava, mas não, fala que não sei, ou fala que não, melhor. Já que ele é teu amigo, se você vai falar isso, você prejudica ele. Marcelo, às vezes a testemunha é uma pessoa humilde, não sabe. Poxa, se um advogado está me dizendo, eu gosto aqui do fulano, eu não vou prejudicar. E o sujeito está ali ingenuamente praticando crime de falso testemunho manipulado pelo advogado. Isso não pode acontecer. É diferente o advogado ter teses defensivas. Escreva o que você quiser para defender o seu cliente. O que você quiser, sendo técnico ou não. Mas daí você influenciar alguém, induzir, instigar alguém a praticar um crime, torna você advogado criminoso. E eu, honestamente, jamais me prestei a isso e vou encerrar minha carreira como procurador do Estado jamais me prestando a isso. Então, sim, advogado responde por crime de falso testemunho quando instrui a testemunha a negar a verdade, a mentir ou a calar a verdade. Responde e tem farta de jurisprudência. Concordo plenamente, doutor Arthur. E o objetivo era exatamente esse, justamente para abrir os olhos dos nossos colegas advogados, porque aí uma questão prática, claro, que esse problema deve existir em todas as áreas, mas eu tenho vários clientes que atuam na área trabalhista justamente com esse problema. Por quê? Eles vêm e orientam a testemunha como se não... E muitas vezes, como você disse, testemunha humilde, simples. Fala, pô, o doutor está falando, então ele é meu amigo, eu não vou prejudicar o meu amigo aqui, o reclamante. E vai e mente descaradamente na audiência. O juiz percebe isso. E muitas vezes o juiz... Nossa atividade é de meio, não é, Marcelo? Claro, isso que a jovem advocacia tem. É claro que pro teu ego como profissional, caramba, ganhei uma ação de 500 mil reais. Ótimo, parabéns. Você vai receber os louros da sua atuação boa como advogado. Só que nem sempre se ganha. Nossa atuação é uma atuação de meio. Eu vou exercer a plenitude da sua defesa. Eu vou atuar no processo trabalhista da melhor forma possível. Mas não há uma possibilidade do advogado querer ganhar a custa de qualquer coisa, inclusive às custas da ética profissional. Então, quer mentir numa petição o advogado? Falar que fazia hora extra quando é mentira e não fazia? Isso induz litigância de má fé. Eu dando uma aula de penal, hoje gravando uma aula de penal, eu falei,
Petições de advogados inseridas em processos são consideradas documentos para fins de uso de documento falso ou falsificação de documento? E a resposta é não, porque as petições de advogados são versões. O juiz recebe a versão do autor, a versão do réu, por meio de seus advogados, e julga. Aquilo não faz prova em si do ato. Então, o advogado alegue o que quiser. No entanto, não desborde para falta de ética e não cometa crimes. Infelizmente, a jovem advocacia muitas vezes comete esse tipo de crime porque faz honorários cota-litis, especialmente na área trabalhista, contrato de êxito. Ele só vai receber os honorários se o cliente for vitorioso. Então, ele faz qualquer coisa para o cliente vencer. Mas lembrem-se que vivemos em um Estado democrático de direito e acima do meu interesse está a lei. E a lei, no caso aqui, é o Código Penal, que não permite esse tipo de conduta. E é importante reforçar que o mundo jurídico é muito pequeno. Estas condutas correm na boca pequena à solta. Todo mundo vai ficar sabendo. Não imagine você que não sabe, que não vão saber. Vão saber. Então, haja com ética. Converse, oriente o seu cliente. A testemunha, no máximo que você vai fazer é explicar para ela como é que funciona. Olha, você não vai presenciar o depoimento da outra testemunha, você só vai entrar na sala de audiência na hora que for. E o que você vai falar lá para o juiz? Para saber até o que a testemunha vai falar, até para saber se de repente você dispensa a testemunha, né, doutor Leandro? Você vê lá a testemunha falar, eu vou falar isso e aquele outro, você fala, pô, vai ferrar meu cliente. Então, dispensa, né, doutor Leandro? Nem ouve essa... Fala assim, excelência, eu gostaria de dispensar a testemunha, não é isso? Jamais orientar, né, doutor Leandro? Não, não dá, né, Marcelo? Agora, hoje você tem a chamada investigação defensiva, né? Então, o advogado ele pode fazer oitiva de testemunhas. Isso daí é uma inovação que eu acho que é um tema que a gente tem que debater, explorar num momento oportuno, numa outra ocasião para a gente discutir sobre isso, né, Marcelo? Mas aquela história, orientar testemunha, eu já vi situações onde o depoente ele fica ali meio que perdido, porque ele fica apavorado, né? E o juiz aperta um pouquinho e fala, não, mas foi o advogado que pediu para eu falar isso. Aí é uma vergonha sem tamanho, né, doutor Leandro? Isso se assemelha ao juiz no plenário do júri declarar o réu indefeso, né? Imagina ter esse tema. Vergonha. Foi o doutor que orientou, que disse que era para eu falar isso. Não pode, né? Não tem cabimento. Por fim, estão perguntando aqui se a testemunha pode comparecer acompanhada de advogado na audiência. A testemunha pode acompanhada de advogado, mas lembrando que ela é testemunha. O advogado vai, na verdade, só para dar uma tranquilidade para essa testemunha que não está habituada, que não conhece esse ambiente forense. Mas esse advogado que acompanha a testemunha, ele não vai ter muito o que fazer ali, a não ser dar essa tranquilidade para a testemunha. Eu mesmo já, em algumas ocasiões, acompanhei amigos meus, não é, que ficaram extremamente tensos, preocupados, com medo, que eram testemunhas, mas entrei mudo, saí calado, fui só para dar, digamos, um apoio moral para esse amigo, né, ou cliente que seja, que está como testemunha. Mas, doutor Leandro, passo aí para suas considerações finais sobre a nossa live. Cortou, Marcelo. Você falou para o Arthur ou para mim? Para você fazer as considerações finais, doutor Leandro. Tá, eu queria agradecer a presença do Arthur. Ele fez uma exposição brilhante, né? E até pedir autorização. Se você permitir, eu vou passar seu telefone para o ex-advogado do doutor Jairinho a respeito de orientar testemunha, que ele pode e não pode. Que eu acho que seria uma boa ocasião dele aprender um pouquinho com você, viu, Arthur? Meus parabéns aí, sucesso, entendeu? Realmente foi uma live muito proveitosa, né? E o Marcelo sempre assim, de maneira muito cordial, muito cortês aqui, sempre com colocações muito pontuais, Marcelo. E sempre, de novo, é sempre bom de poder bater um papo sobre essas questões. Um forte abraço a você, Arthur, a você, Marcelo, e a todos os presentes. Maravilha, doutor Leandro. Obrigado aí por enriquecer essa nossa live. Doutor Arthur, mais uma vez agradeço de coração sua disponibilidade de compartilhar conosco esse seu vasto conhecimento
e que vem de encontro justamente ao objetivo aqui da nossa live, que é debater, que é conversar. Costumo dizer que não necessariamente a gente precisa concordar, não é, com muita coisa do que se fala, mas precisamos entender o outro lado. A gente vive aí numa sociedade onde não se tem paciência para nada. Se você não concorda com o que eu digo, você é meu inimigo. E na área do direito não dá para ser assim, né, Arthur? Nós temos justamente que debater, que conversar, porque assim a gente melhora, assim a gente aperfeiçoa e conhece, não é? Fica sabendo melhor aplicar os nossos direitos como advogado e também quais são as limitações, até onde eu posso ir, não ultrapassar a linha, porque se eu ultrapasso a linha, aí eu acabo entrando na seara do crime, virando criminoso e não advogado. Então, agradeço mais uma vez aí, doutor Arthur, passo para suas considerações finais também. Marcelo, novamente, muito obrigado. Eu acho que essas lives que você faz, eu sempre acompanho. Você tem o seu canal também lá no YouTube. É o Direito Penal em Debate, é isso? Isso, exato. Direito Penal em Debate. Eu amo direito penal, você sabe, já escrevemos até livros juntos de processo penal, das reformas do CPP e tudo mais. Então, eu acho que essa sua atividade de auxiliar as pessoas a desmistificarem certos pontos, a socializar o direito penal e outros ramos correlatos do direito penal, isso é fundamental, não só na sua carreira acadêmica, mas como profissional do direito, querendo demonstrar, especialmente aí a jovem advocacia, mas também para a velha guarda, que muitas vezes acaba se esquecendo que existem limites. Os limites devem existir para que eles não sejam transpostos e não gerem balbúrdia, não gerem insegurança. Afinal, o direito se presta a trazer segurança jurídica e não insegurança. Por isso, as balizas são tão importantes e o Estatuto da OAB, como você também bem disse no início da live, tem que ser o livro de cabeceira de um advogado. Advogado que não conhece as suas prerrogativas, não sabe advogar, atua com medo, atua com subserviência. Até onde eu posso me insurgir agora, durante a audiência? O que eu faço se o juiz cortar minha palavra? E se o juiz me desrespeitar na audiência, qual a providência que eu tomo? O juiz proferiu uma decisão ali na audiência que fere um direito do meu cliente, o que eu faço? Tudo isso se aprende, claro, com os diversos ramos do direito, mas, em primeiro lugar, com a ética profissional. Não é à toa que a disciplina que a OAB mais cobra no exame de proficiência é exatamente ética profissional. É a matéria que tem o maior peso, o maior número de questões. Não é à toa isso. Isso é fundamental e já se antevê que a OAB quer que o futuro advogado e advogada conheçam os seus limites éticos, as suas regras da deontologia. Marcelo, novamente, muito obrigado pelo seu convite. Doutor Leandro, adorei aqui a participação. O senhor aqui abrilhantou, engrandeceu aqui certamente a nossa live. Conte comigo, Marcelo, para outras aí. Adoro discutir o direito e especialmente falar aqui da advocacia. Demonstrar que o advogado é figura, é personagem essencial à administração da justiça, juntamente com a magistratura e com o Ministério Público. É isso aí, então. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Leandro. E ficamos aí para um próximo convite. Fico à disposição de vocês. Maravilha, muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam. E é isso, gente. No direito, nós temos sempre que estar estudando e agindo sempre com urbanidade. Aquilo que eu disse e reforço. Não é porque eu tenho uma parte contrária que essa parte contrária num processo judicial é meu inimigo. Não, ele não é meu inimigo. Nós podemos eventualmente estar em lados opostos e numa outra oportunidade a gente pode estar no mesmo lado. Eu sou advogado criminalista, normalmente estou pela defesa, mas às vezes estou atuando como assistente de acusação também. Então, o gostoso do direito é justamente isso, debater, conversar e sempre se atualizar e agir com ética e com urbanidade. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um forte abraço, doutor Leandro, doutor Arthur. Mais uma vez agradeço de coração a gentileza de vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Valeu.